Eu chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.815, que procede do Distrito Federal, sendo relatora a eminente ministra Carmen Lúcia, requerente à Associação Nacional dos Editores de Livro, e figuram no outro polo, o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, e há vários amici curiae, dos quais alguns usarão da palavra. Falará pela requerente Associação Nacional dos Editores de Livros, a ANEL, Dr. Gustavo Binemboim. Falará pelo amicus curiae Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Dr. Tiago Bottino do Amaral. Como amicus curiae pelo Conselho Federal da Ordem, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Falará também como amicus curiae pelo Instituto dos Advogados de São Paulo e ASP, a doutora Ivana Cogaldino Crivelli. E também falará pelo amicus curiae Instituto Amigo, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Convido agora para falar em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, também ingressa no feito como amicus curiae, a doutora Ivana Cogaldino Crivelli. Está com a palavra por até 7,5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, egrégio plenário, excelentíssimo senhor procurador, falo aqui em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo, que já tem 140 anos de existência, dedicado ao trabalho, especialmente do desenvolvimento do direito. Dizemos não à patrimonialização dos direitos da personalidade. A natureza extrapatrimonial dos direitos de personalidade é a própria razão de não se satisfazer com indenizações, perdas e danos. São direitos que atraem, demandam tutelas inibitórias. Dizemos não à anomia para o exercício de liberdades. Pleiteia o Instituto dos Advogados de São Paulo ao egrégio plenário que a ação direta de inconstitucionalidade 4815 seja julgada apenas parcialmente procedente para conferir a interpretação no sentido, sim, de dispensar a prévia autorização para a publicação de biografias de caráter cultural e histórico, sem a necessidade de autorização expressa e prévia das pessoas públicas e ou notórias e ou de suas famílias quando essas falecidas, sem considerar, por outro lado, tal circunstância como exceção da regra de responsabilidade civil, que esta, sim, deverá ser aplicada sempre que couber no caso concreto. O indivíduo deve ceder ao todo, e até enquanto não seja ferido o valor da pessoa, a plenitude do homem enquanto homem. Miguel Reale alerta-nos: toda vez que se quiser ultrapassar a esfera da personalidade, haverá arbítrio. A autora compromete a razoabilidade do pleito ao buscar o esvaziamento do fundamento da República, bem como das responsabilidades por abusos. Não se poderia hipertrofiar a liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores da pessoa humana. A liberdade sem limites é responsável. As diretrizes principiológicas traçadas pela Constituição devem permanecer atendidas para o exercício das demais liberdades. Os princípios constitucionais norteadores da liberdade de expressão são justamente a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e imagem das pessoas humanas, além da observância dos valores éticos e sociais da pessoa e da família. A elucidação da interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil à luz da Constituição é profícua, a despeito das decisões dos tribunais já nos demonstrarem o bom uso da ponderação no conflito dos direitos constitucionais. Todavia, é inaceitável a pretensão de hierarquização de princípios constitucionais. E ainda, a criação de regra de exceção para se afastar especialmente a incidência do Instituto da Responsabilidade Civil dos negócios jurídicos da indústria editorial. Os fantasmas da ditadura não podem assombrar a lucidez e a coerência desse egrégio plenário.
A limitação imposta pelos caros bens da personalidade humana não podem ser aqui equiparado à censura de informação, a qual, infelizmente, nosso país foi sim vítima, e seu conteúdo tinha o objetivo de afastar do conhecimento da sociedade os fatos praticados contra justamente os direitos humanos na época. O biografado aqui, ele pede a proteção desses direitos, outrora violentados. A autorização antecipada como regra geral para a divulgação pública da vida privada de uma figura humana notória, sem os contrapesos dos direitos da personalidade, pode ter o condão de penalização, uma pena por prazo indeterminado, o que não é lícito nem aquele que é condenado por prática de crimes, que tem, com o cumprimento de sua pena, o seu registro totalmente limpo. Encontramos um precedente interessante e muito inspirador, decisão proferida sob a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, proferida nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial 1334-097. Abro aspas. Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico, que entre a memória, que é a conexão do presente com o passado, e a esperança, que é o vínculo do futuro com o presente, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional de regeneralidade da pessoa humana. Um fato verdadeiro não é suficiente para excepcionar a regra da inviolabilidade se não houver realmente relevante interesse público. Cada um dos senhores, quando se despe da toga e saem porta fora dessa corte, despem-se da esfera jurídica de magistrado e retornam ao exercício simples e comezinho da própria essência do ser. A liberdade de expressão alcançada em nosso país e assegurada a todos indistintamente, entes jurídicos ou físicos, não é ilimitada. Sabemos disso. E é razoável, por ser justo, por ser equilibrado. Os limites de hoje não são os mesmos de ontem. É verdade que há um crivo subjetivo do biografado, mas é assim o âmago do ser, subjetivo. Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. As memórias pessoais não devem ser julgadas por terceiros, exceto se as mesmas forem indispensáveis para o esclarecimento de fatos de interesse público, de segurança nacional. A todo ser humano compete o direito ao esquecimento de dores, mazelas da vida privada, fatos constrangedores já superados e acalmados pelo tempo. A todo ser humano compete o direito à felicidade. Aqueles que optam por profissões tais como cantor, compositor, político e até mesmo um ministro dessa casa, não renunciaram à reserva de sua intimidade e vida privada. Restrição em situações especiais, sim, mas não anulação. A Constituição Federal resguarda o direito à informação para fatos relevantes ao interesse público, os quais, senhores, não equivalem a fatos de interesse do público. Quando se reclama por direito à informação, muitos confundem com direito à informação sobre a vida alheia. Não nos cabe reclamar injustificadamente por informações sobre a vida privada de terceiros, ainda que figuras públicas. Retratar um menino morto em cima de uma maca e estampá-lo na primeira capa de um jornal cumpre a função social da informação? Ou foi apenas mais uma manchete sensacionalista? Esse sofrimento foi enfrentado pela atriz Romy Schneider, que com depressão morreu 11 meses após esse trágico acidente que ocorreu com seu menino de 14 anos. A liberdade de expressão e o direito de informar, sem contrapeso, já causou muitas tragédias na vida de pessoas, e até mortes, porque todos se recordam do caso da Lady Di. Todos esses seres humanos necessitam da proteção da liberdade de expressão, e não menos de sua intimidade e vida privada. Precisam de sossego.
Não estaríamos aqui se abusos recíprocos não ocorressem. Por isso, a moderação é o melhor caminho. Não estamos debatendo por tratar desautorizadamente de fatos inerentes à atuação profissional de figuras públicas. O que se espera da história? Que descreva em pormenores os encontros do presidente francês na Rue de Six? Ou que descreva os bastidores políticos da presidência da República a fim de melhor compreensão dos fatos políticos? A matéria jornalística que denunciou o segredo íntimo do presidente francês consagrou créditos ao fotógrafo nos seguintes termos: fotos de um paparazzo, entre parênteses, o mesmo que revelou a filha secreta de Mitterrand. Um repórter fotográfico tem poder de polícia? Esse profissional alcançou distintividade por seus feitos. Será ele a figura notória do futuro? A decisão que sair desse egrégio plenário será decisiva para o delineamento do aperfeiçoamento do ser humano e de nossa sociedade. O furo da revista Closer vendeu, na ocasião, mais de 600 mil exemplares e levou aos programas de debates políticos e às colunas dos jornais e revistas diversos especialistas que tentavam separar o que é do domínio público do que é do domínio privado. A liberdade de expressão não deve se operar na anomia. Esse mesmo pleito de liberdade incondicional é feito em relação à internet. Pergunto, a quem interessa a liberdade restrita, sem responsabilidades? Em um Estado democrático de direitos, todos somos livres, mas todos devemos igualmente seguir as mesmas regras. O respeito e a ética seriam valores suficientes para acomodar essas situações, mas isso é antigo, senhores. Agora estamos em uma nova era. Os direitos da personalidade são contrapesos essenciais nessa nova era. São os necessários limites. Muito obrigada. Obrigado pela participação de Vossa Excelência.